Hoje eu quero conversar com você sobre a história que provavelmente mais me traumatizou sobre confiar em pessoas na internet. Foi um drama muito grande lá por 2012, 2013, logo que todas essas coisas de streamer de jogo, youtuber de jogo, começou a ficar bem famoso e forte. Porque nessa época tinha um streamer que jogava Diablo, World of Warcraft, e ele era bem famoso na época. Talvez os números pro padrão de hoje sejam baixos, mas acontece que na época era um número bem Quero considerável, espirrar. e o streamer em questão é o Zillion OP, e acontece que Parece um pouquinho assim de longe, parecia o. Qual é o nome dele? Que tem uma marca assim de parte OBS. OBS não, de Xbox. O Xbox Mil Grau. do que deixou OBS. ele famoso de verdade Parece o foi o fato Tiff. dele andar de cadeira de rodas, então era o início do cenário de live, mas meio que todo mundo simpatizou com ele, porque ele era um cara da hora, tem o fato da cadeira OBS Mil Grau. de rodas também. Então todo mundo acabava doando bastante dinheiro, apoiando o cara, até que um dia, do nada, tipo assim, do nada mesmo, só mais uma live normal, ele se levanta pra ir no banheiro. E aí o chat dele foi a loucura, e apareceu num monte de site de notícia, um monte de youtuber grande da É? época fez vídeo sobre, porque meio que foi um dos maiores dramas na internet em 2013. E Ele era aleijado, aí ele foi no banheiro e andou. claramente foi uma puta fraude, onde tinha, sei lá, mais de 60 mil dólares em dívida porque as pessoas estavam pedindo o dinheiro delas de volta. Mas vocês sabem qual é a Não me é possível isso. pior enganação que um ser humano pode fazer? A Fingir que tem cabelo e é calvo. Eu duvido que não enganação seja. que você faz toda vez que diz pra si mesmo que não tá ficando calvo, quando a maioria de você sabe que É o maior fingimento dos homens hoje em dia, rapaziada. 2024, 2024. Tá assim, tá assim. começar do começo dessa história. Lá no dia 3 de fevereiro de 2012, acontece que o Zillion começou a transmitir World of Warcraft, e nessa época ele nem mostrava webcam nem nada, ele só descobriu o site da Twitch e começou a streamar o joguinho dele pra rapaziada ver. E mesmo sem a câmera, o Zillion era um pouquinho carismático, sabe? As pessoas gostavam Não foi aqui que a gente viu o cara que falou que a mãe tinha câncer e ganhou dinheiro com isso? Foi. E acho que foi o Neon que. Foi um vídeo do Neon. de ficar ali na live dele conversando. Nessa época, mesmo sem a câmera, ele já tava com uns 40, 50 viewers ali sempre assistindo. E 40, 50 pode ser uma média bem baixa hoje em dia, mas na época era muito promissor. Tipo assim, os streamers mais estourados que tinham pegavam, sei lá, 700 viewers, 600 e pouco. Não era nada como é hoje em dia, onde é comum ter alguém com 12 mil, sabe? Não demorou muito pro Zillion conseguir uma webcam, onde inclusive ele Neon. mostrava a namorada dele na live. Os dois tinham uma dinâmica bem fofinha, então eu acho que isso deu uma ajudada também. Hey guys, Zillion OP here. I promised I would make videos, so I am gonna make a video. It's going to. Foi exatamente depois desse vídeo aqui que ele mostrou o rosto pela primeira vez, mostrou ali a webcam, como era a casa dele, porque até esse momento ninguém sabia que ele andava de cadeira de rodas. E outra Ah. coisa muito importante dessa época, do início das lives dele, é que quem meio que mostrou ele pro mundo, convenceu ele a fazer live e ficava aparecendo sempre nas lives dele, era um cara chamado Hypnotical, esse aqui, Tinha, Clayton. mais conhecido como Hypno, e por enquanto ele não vai ser relevante para a história, mas lembrem desse nome. No início todo mundo suspeitava se era ou não uma cadeira de rodas, mas com o tempo isso ficou Era uma cadeira de rodas. bem claro, todo mundo via a situação do Zillion ali, via que ele só conseguia ir no banheiro e fazer as coisas andando de cadeira de rodas, e uma coisa que chamava muita atenção das pessoas da época é que o Zillion meio que não ficava se vitimizando, sabe? A rapaziada não curtia muito isso, sei lá, dava a impressão dele ver a vida de uma maneira muito mais otimista, e o público gostava disso, porque é algo legal, né? Você vê um cara cadeirante tendo essa garra, tipo, eu entendo o público ficar minimamente animado. Além disso, Sim. como eu disse, era bem comum a esposa dele estar sempre com ele, e O pessoal gosta de sentir pena, né? com o tempo a galera foi admirando mais ainda a relação dos dois, porque, tipo assim, a esposa dele meio que sempre cuidou dele, tá ligado? Desde que ele ficou doente. Os dois estavam sempre brincando na live, era um climinha bacana. Outro ponto válido de explicar é que o Zillion se tornou cadeirante por causa de um acidente que tinha rolado 2 anos atrás, acidente de carro Tá. que deixou ele nessa condição. Mas o que importa é, com uma personalidade carismática, tendo a esposa dele ali na live pra deixar o clima melhor, e com Ah. o fato também das pessoas perceberem que ele andava de cadeira de rodas, Ah. isso meio que deixou o Zillion muito hypado na época. Tanto que depois que ele comprou a câmera, não demorou nenhum mês pra ele conseguir a parceria com a Twitch. O que também, Alright. hoje em dia, não é nada uau, surpreendente, mas na época meio que ele já tava com a carreira garantida nesse mundo de live stream. E tipo assim, antes da câmera ele pegava uns 40 viewers, e agora com a câmera ele tava pegando 300, 400 viewers por live. É muita coisa Bom. pra época mesmo. E obviamente, pelas pessoas simpatizarem com o fato dele ser cadeirante, pela personalidade dele, a stream dele meio que virou algo que as pessoas jogavam dinheiro ali pra ele o tempo inteiro. Sabe aquelas barrinhas de meta de live que as pessoas costumavam usar antigamente? Então, o Zillion fazia uma meta de $2.500 e meio que no mesmo dia já era levantado esse dinheiro. Caralho.
dinheiro esse que o Zillion dizia que ia ser usado na compra de uma cadeira de rodas articulada lá. Eu não entendi muito bem, mas parece que ele ia comprar uma cadeira de rodas pica. E além da cadeira de rodas, outra parte do dinheiro ia ser usado pra fisioterapia, que ele precisava muito fazer. E aí ele continuou o resto de 2012 fazendo muita live, ganhando muito dinheiro e se hypando cada vez mais. Até que chegou janeiro de Quebra as 2013 pernas. e as Vou coisas quebrar minhas pernas, é isso que precisa fazer? não ficaram tão boas pro meu mano Zillion, porque ele se envolveu numa polêmica da época relacionada a Diablo 3. Acontece que foi provado que ele tava usando bot no Diablo 3, e eu não sei se você sabe como funciona mais ou menos um bot, mas era meio que um programinha que o personagem dele ia sozinho ficar coletando dinheiro. Dinheiro esse que podia ser trocado no mundo real por dinheiro de verdade, sabe? Você vendia o gold que seu bonequinho pegava. E olha que doido, né? Olha como era os cancelamentos da época, digamos assim, tipo, era o cara usando bot num jogo. E se você compara com hoje em dia, que os cancelamentos é tipo, Tinha um cara tetraplégico que streamava CS aqui na Twitch. Ele usava um aparelho especial pra poder jogar usando a boca. o assassinato, Caralho. ocultação de cadáver. Muito doido pensar isso. Mas enfim, isso levantou uma questão na cabeça de alguns viewers. Tipo assim, por que o Zillion tava tão ganancioso com dinheiro se ele já ganhava muito dinheiro das doações? E ele era suposto ser um cara humilde, não alguém ganancioso. Então a galera começou a ficar meio incomodada. Eu achei esse print aqui de um fórum antigo, onde um cara ali diz que por causa do Zillion ter usado o bot, ele merece estar na cadeira de rodas, que é um pouquinho demais, eu acho. Mas o ponto é que o último cara ali nesse post fala que a única coisa que falta agora é o Zillion se levantar e sair andando no meio da live. E Um foi. comentário muito aleatório que vai envelhecer muito mal. Só que nessa mesma época do Diablo 3, aconteceram outros problemas com o Zillion. Além dessa polêmica dele usar bot e tal, a página oficial do Facebook dele meio que foi hackeada. E, O cara mudou a foto, o cara mudou a capa e começaram a aparecer alguns posts lá. E o cara que hackeou ele começou a postar umas coisas muito estranhas. Não fica bravo, Zillion. Só anda pra fora do PC um pouco. Vamos fazer uma boa ação e me doar dinheiro? O pai precisa de pernas novas. E meio que esse hacker ficava respondendo várias coisas que o Zillion atualizava os viewers em live, sabe? Por exemplo, hacker o tava Zillion dando teve de um problema herói. com o PayPal, onde ele tava duvidando que algum conhecido dele tava roubando o dinheiro dele. E aí o hacker foi lá no Facebook e falou o seguinte: nós não somos como você, Zillion. Ninguém ia roubar seu dinheiro do PayPal. Diferente de você, ninguém aqui gosta de roubar dos outros. Galera, tô doente. Doem pra eu pagar o hospital. Tô fazendo sorteio de um teclado que ganhei de outro fã otário que não liga Galera, de eu tô muito doente. Tô perdendo a força das pernas, não tô conseguindo andar. Eu vou fazer uma meta de dinheirinhos. Pra vocês me darem dinheirinho. ser enganado. Venham assistir eu jogando Path of Exile. Fiz uns agachamentos hoje, minhas pernas estão pegando fogo. Também gorda assim, tá vendo? Como. Ah, mano, não consigo com vocês. E obviamente, 98% do público acreditava assim no Zillion, até porque todo mundo acompanhava ele o dia inteiro. Então a galera ficou puta lá nos comentários do Facebook. Espero que esse hacker imbecil perca o movimento das pernas. Tomara que alguém dê uma surra nesse hacker arrombado. E o mais estranho de tudo isso é que o Zillion nem conseguiu recuperar o Facebook. Tipo assim, vocês estão ligados àquela pergunta de segurança, tipo, qual o nome do seu cachorro? Qual o nome da sua primeira escola? Então, parece que o hacker tinha usado a própria pergunta de segurança do Zillion Tem pra roubar de Batman. vez a página dele no Facebook. O que era bem estranho, porque quem é que saberia isso? Mas mesmo com esses problemas lá no Facebook, o problema de usar bot em Diablo, o Zillion continuou firme e forte até o dia 5 de abril de 2013, Vamos pro derradeiro momento. onde a gente, como ser humano, conseguiu testemunhar um milagre ao Ó. vivo. Boa noite, Pablo. Ué, você que não deu boa noite pra mim? Maybe like at the end of the expansion when it's Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não é possível. Será que ele esqueceu que tava com a câmera ligada? oh my god. É, exatamente. Oh my god. Do nada, só em mais uma terça-feira da A mulher, ai meu Deus, milagre. vida, o Zillion só esqueceu que tinha problema nas pernas e se levantou pra ir no banheiro. When it's easily outgeared. Oh my god, Mano, a cadeira de roda simplesmente ficou. took our dog, like to the fish shop today because the dog loves just like going out and meeting new people. And we constantly have to take him to like. Vocês podem ver que a esposa dele tentou distrair o público e meio que continuar contando a história de forma nervosa, sem saber como reagir, até que o Zillion se lembra da merda que fez e volta ali na webcam pra tentar consertar. Mano, ele ainda baixa a câmera pra meio que fingir que caiu, sabe? Ele tentou dar uma disfarçada de que tinha caído ou que tinha só se apoiado ali, mas não tinha como. Até no reflexo do aquário lá atrás dá pra ver ele passando. Então meio que não tinha como o Zillion
sair dessa situação mais. Ah. Eu tenho certeza que na cabeça dele, nesse momento, ele sabe que Muito mula. estragou tudo e que qualquer possível carreira que ele poderia ter já tinha morrido. Esse Muito VOD da mula. stream já não tá mais no ar há muito, muito tempo, até porque a conta dele acabou sendo banida, mas eu consegui encontrar um chat log É dessa científico, época, cara. no bloco de notas, onde mostra mais ou menos o que aconteceu ali no chat na hora. Onde o Zillion fala no próprio chat da live que ele acabou escorregando da cadeira, e aí algumas pessoas ali no chat meio que falam, tipo, pô, mas é que parece que você se levantou mesmo. E aí o Zillion ainda tenta Imagina discutir com imagens, com vídeos, provas. mudar o assunto, disfarçar, dizendo que o cachorro fez ele cair, que o cachorro derramou água em tudo, e ele fala que vai tentar se levantar lá e voltar depois. Mas era óbvio que era balela. Tem o VAR, tem a porra do vídeo gravado. A maior parte das pessoas ficou puta e começou a fazer um monte de perguntas. Caiu pra cima. E é meio óbvio que essa aqui foi a última live do Zillion, onde depois disso ele foi obrigado a desaparecer. Por um tempo, pelo menos. Porque isso meio que virou notícia em todo lugar. Todo site grande de notícia tava compartilhando a história do streamer de cadeira de rodas que só performou um milagre ao vivo. Tipo assim, isso virou uma polêmica Vamos gigantesca ficar de olho em você, Fuca. na época, porque a gente não tava acostumado com esse tipo de pilantragem ainda. Inclusive, a própria Twitch teve que se pronunciar, Oi, algo que diga. nunca tinha acontecido antes, sabe? Eles nunca tiveram que responder pelas ações de um streamer. Kotaku entrou em contato com a Twitch para perguntar sobre a natureza da violação dos termos de serviço. A Twitch emitiu a seguinte declaração: o streamer da Twitch, Zillion AOP, de fato teve seu canal fechado e seu contrato de parceria rescindido por fraude. A partir de agora, ofereceremos reembolso para aqueles que se inscreveram no canal dele através da Twitch. Temos Caralho. tolerância zero com esse tipo de comportamento e o caráter demonstrado nessa situação é verdadeiramente repreensível. Eu não vou ler tudo Nem aqui, se sabia você que a quiser, Twitch você fazia volta e isso. pausa. Mas o cara se ferrou legal. E a questão de termos de serviço, nessa época ainda era algo muito nebuloso. A Twitch Se vocês descobrirem que eu sou mulher de verdade, vocês podem fazer isso, pedir reembolso. Todo mundo tá aqui porque sabe que não sou, né? não sabia muito bem o que exatamente um streamer podia fazer ou não, o que era dentro da lei pra isso ou não, e meio que o Zillion foi o início pra começar a fazer esse monte de regra que veio depois. Só que ainda faltam algumas coisas nessa história, como tipo assim, e aquele hacker que hackeou o Facebook e deixou o Facebook daquele jeito? Como que ele sabia de todas essas coisas? De qualquer forma, no mesmo dia que o Zillion fez a Não merda binário. de se levantar ao vivo, o hacker foi lá no Facebook e falou o seguinte: grande dia, acordei e fui bombardeado com todas as notícias, li todos os artigos e tudo que eu posso dizer é: karma, seu filho da puta, você merece toda a merda que vai acontecer agora, Zillion. Espero que faça uso das pernas e encontre um trabalho de verdade. Você deve dinheiro pra muita gente. Talvez eu devesse me envolver, já que é o que te mostrei pro mundo. Tenho certeza que eu conseguiria algo com isso. O mundo de live stream é muito melhor sem gente esquisita como você. Ah, inclusive aqui não é o James, como você pensava. É o Matt, aí, entre parênteses, Hypno, seu imbecil. Sim, o suposto hacker do Facebook esse tempo inteiro era o Hypno, o amigo do Zillion, que meio que começou a fazer live com ele. E essa historinha foi meio feia, porque, obviamente, O mundo da stream é melhor sem gente esquisita, né? o Zillion tá errado, tipo assim, ele deu uma enganada no público ali, né? Mas esse Hypno parece um bostinha também, ele parece que não ficou incomodado com o fato do Zillion tá enganando o público, ele ficou incomodado com o fato do Zillion ter fama e ele não. Então, foda-se esse cara também. Outra coisa pertinente dessa história é que tudo isso foi em 2013. No final de 2014, um cara postou um vídeo no YouTube tendo encontrado o Zillion pessoalmente. E eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. There's Zillion. He has legs. As pernas do Zillion. E ele ri. There's Mr. Pig. E faz piadinha. Nossa, mas que cachorro feio. We got Zillion. You're gonna be like, what, Zillion? Because no one's seen you since it went. knows what I look like at this point. He has no beard. Look at this. No beard. Olha que E a palhaçada. gente precisa concordar, esse não é o rosto de alguém que queria ser encontrado. O Zillion tentou fazer a barba ali, começou a academia, e ele realmente parecia outra pessoa. Eu acho que ele Pernas. abandonou todo esse drama, toda essa merda que ele fez pra trás e tentou fugir, sair da internet de vez, porque ele já tinha feito merda o suficiente. Coisa que, sei lá, mesmo esse cara sendo meio arrombado, eu consigo entender, porque ele já tava manchado e ninguém na internet deveria esquecer, Entendeu o quê, porque ele cara? enganou um monte de gente. E se ele tivesse longe da internet, de boa. O problema foi que em 2018 ele voltou de novo pra internet com o canal com o nome It's Bluish. Dessa vez ele fazia stream pelo YouTube e ele tentou muito esconder que ele era o Zillion. Mas acontece que o Hypno, aquele mesmo cara do Facebook, Não vai foi deixar, lá e né? fez um puta exposed do It's Bluish e mostrando quem ele era de verdade pro público. E puta que pariu, imagina você ter um inimigo como esse cara. O bagulho já tinha passado 5 anos e esse cara ainda tava na cola. De qualquer forma, as streams não deram muito certo, porque sempre que tinha alguém no chat era só pra perguntar sobre o lance da cadeira de rodas, ninguém tava ali pra ver ele jogar, então ele meio que foi desanimando, porque ele não
conseguia mais manter um público, O e ele não arqui-inimigo merece do manter um cara. público depois de tudo que aconteceu. Mas pra finalizar essa história, há 3 anos atrás, um youtuber chamado Wave Web Surf Mano, parece muito vendo o Tiff aqui, velho. conseguiu fazer uma entrevista com o Zillion, onde o Zillion meio que tenta deixar tudo claro pro público sobre o que tinha acontecido naquela época. Story is blown into a proportion that's not entirely true. My whole stream knew that I was going through physical therapy. Olha, meteu essa. No one knew the extent of my recovery. I was in a wheelchair for 2 years. I was in a car accident, Okay. which put me in a wheelchair for more than a year prior to streaming. E ele tenta explicar isso, que tipo, no início ele realmente Salve, o que você acha de água em pó? Ô, Mael, eu acho mais prático, né? Na verdade. Porque é o pozinho ali, você só bebe água e bebe água, velho. Mais prático. precisava da cadeira de rodas, nunca foi sobre mentir, só que com a fisioterapia ele foi melhorando, sabe? Só que eu acho que a ganância e o dinheiro fácil falou mais alto e ele não quis revelar que tava melhorando. E de fato, ele mostra várias fotos no Facebook aqui de bem antes dele começar a streamar, onde ele tava sempre com a cadeira de rodas, então não tinha como ser mentira, sabe? Ele não ia ficar mais de um ano antes dele começar a streamar andando de cadeira de rodas só pra fingir na live que era cadeirante. I just kind of become the wheelchaired streamer at the time. Então, talvez ele usasse cadeira de rodas mesmo. Só que ele não precisava pra, tipo, mais de muito tempo. E ele continuou usando porque tava ganhando dinheiro na live, né? E aí começou a fingir que não tava bom, mas já tava. And I know that sounds really cliche or maybe even used to O que faz ele ser pilantra da mesma forma. my own benefit or whatever it happened to be, but I did need the chair. And at that point, I was just kind of the wheelchaired streamer. I also didn't share too much about my personal life outside of the fact that my relationship was kind of on stream. Mm-hmm. There wasn't daily updates of, oh, hey, today, guys, I held the bars. I took my first 2 steps. Yeah. It was never something that I shared anything about other than the fact that I was going through physical therapy. Eu consigo entender e eu acredito que realmente no Lucas. início ele era cadeirante e aí ele preferiu realmente não revelar que tava melhorando. Não gostei dessa abordagem Quando o dele streamer de é falar pilantra, que na minha opinião... O que você quer dizer com isso? O que você tem pra me falar? deveria ter atualizado o público, que nunca atualizava muito, porque ele sabe muito bem que não era questão de ficar atualizando o público, era uma questão de que ele passava uma ideia que era desconexa da vida real. Eu acho que é meio desonesto da parte dele argumentar como se fosse essa questão de eu deveria ter atualizado as pessoas, foi só isso que aconteceu, foi esse o problema. Não, porra, o problema é que você passava uma ideia que naquele ponto já era mentira pra caralho. Esse vídeo tem 53 minutos, eles ficam falando por muito, muito tempo, e o Zillion meio que revela tudo, tenta mostrar todas as controvérsias, fala sobre aquele hipno, explica que ele tinha inveja, meio que tenta deixar tudo a limpo dessa situação. I apologized for not being open about what was going on. I mean, I can actually apologize again, and I feel like it's something that I can't apologize enough for. Grupinho dos mods, se vazar alguma coisa aí, mano, é todo mundo de cana. Pode vazar nada. For the people that were truly misled at the time. Cara, tá bom, legal da parte dele pedir desculpa, mas é difícil pra mim respeitar quando o pedido de desculpa é tipo, nossa, sinto muito por quem se sentiu enganado. Tipo assim, sei lá, ele não fala, desculpa por eu ter sido desonesto, ter enganado vocês, ter me importado mais com o Muito game já dinheiro ficou na logo época. esperto Não, ele aí, manda uma medão, dessas hein? de, desculpa por quem se ofendeu, desculpa por defensiva, quem se muito sentiu game. enganado. O que eu não acho pessoalmente uma atitude muito legal. E o vídeo inteiro ele usa esse argumento de, desculpa não ter sido transparente sobre minha condição, desculpa não ter atualizado vocês, quando, de novo, não foi sobre isso, cara. O problema não foi ele não ter sido transparente, não ter atualizado. O problema foi ele ter enganado os caras. É igual, mano, é igual coisa, porque eu já usava cadeira de rodas antes, e aí eu não precisava tanto, mas o cara tava ali usando cadeira de rodas, falando que precisava e enganando o pessoal. É igual a mulher do tio Paulo, mulher do tio Paulo não, a sobrinha, né, que foi levar o tio Paulo pra assinar. Tipo assim, falando assim, não, mas quando eu fui, ele ainda tava vivo, morreu no caminho. Tirar o empréstimo. Mas, gente, o homem, ele já tava literalmente vegetando, pra tá quase morrendo, já tava vegetando na cadeira de rodas e ela queria tirar tirar um empréstimo no nome do cara. Do mesmo jeito, ele não tava apto pra fazer aquilo. Da mesma forma, não era legal, não era interessante. Cara mesmo, ter sido desonesto. Coisa que, sei lá, a impressão que eu tenho é que parece Tio Paulo já tava quase duro ali na cadeira, né? Tava algo duraço e a mulher ali. Assina, tio Paulo, pelo amor de Deus.
Parece que ele se convenceu de que foi só um mal entendido bobo, quando não, ele sabe que a galera doava muito dinheiro pra ele porque achava que ele ia ficar numa cadeira de rodas pra sempre e simpatizavam com ele, sei lá. Parece que mesmo Tava com essa tentativa rígido. de pedido de desculpas, isso não entra na cabeça dele. Resumo da ópera. Depois daquelas fotos ali do Facebook que provou que Que ele ele era morreu mesmo no caminho e ela matou ele. Não, pô. Ele se matou. Quer dizer, ele se matou. A vida, né? Deus chamou, né? cadeirante antes. Eu entendo ele, mas eu acho que tá tudo bem entender ele, mesmo assim achar ele uma Porque eu não vi, na verdade, em frame por frame do vídeo dele, porque tem um vídeo dele indo até a agência, né, no Uber e tal, porque o Uber também deu depoimento, falou que ele tava, assim, acordado e tal, né, mas acho que quando foram tirar ele do Uber, aí ele já tava morto, quando colocaram no Uber ele tava vivo, mas imagina a forma como ele tava vivo pra botar ele no Uber, pra ele já sair morto do Uber, imagina. Tipo assim, mano, ninguém morre assim, do nada, sabe? Tipo, quer dizer, depende da morte, né? Mas não da forma como ele morreu, não tinha como ser do nada. arrombado por Desmaiou com o gás do Uber. Meu Deus, é mesmo, né? E o Paulo provou que o gás do Uber existe. como ele agiu no final. O vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês quiserem, me sigam Mas o gás só afeta a mulher. Aí. lá no Instagram e no Twitter. Eu sou um Será que ele era trans? Ninguém sabe do passado do tio Paulo. pouquinho mais ativo lá. Valeu e até o próximo. Ninguém sabe, ninguém sabe.